Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada. Deus é tudo, Pai, e eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graça e as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Reflexão do
do trecho do volume 11, 39, 18 de outubro de 1912. Jesus e Luísa choram juntos os dois. Esta manhã, quando veio meu sempre amável Jesus, todo aflito e choroso, eu chorei junto com ele, e depois me disse: minha filha, o que é que nos faz chorar e nos oprime tanto? A causa do mundo, não é? Não é verdade? E a causa do mundo, né? A condição em que a humanidade se encontra, né? E ela é quem se compadece, ela é quem está unida a Jesus, né? A tal ponto de fazer vida com ele. Então, os sofrimentos dele são os sofrimentos, as dores e lágrimas dela, né? Então, assim, a causa do mundo não é verdade, e eu sim, e ele é por uma causa tão santa e tão desinteressada que nós choramos. Porém, quem é que leva em conta? É como diz Jesus, a única criatura na terra que com quem Jesus se comunica, com quem ele faz os seus desabafos, nesse momento é Luísa. Né? E, no entanto, a primeira criatura humana, né, que retorna ao propósito ao qual foi criado foi Luísa. Né? Então, diante de toda a face da terra, né, no momento, apenas Luísa. Assim como na sua humanidade, a única pessoa que Jesus tinha, né, enquanto criatura, né, criatura, enquanto encarnado em corpo e sangue, né, era Nossa Senhora. Né? Só ela o compreendia, né? E a tal ponto que o que ele sofreu na carne, ela sofria igualmente, né? Em sua alma, né? Tamanha a união, tamanho os laços, tamanha, né? A fusão dos dois. Porque o resto, como ele diz aqui, né? Porém, quem é que leva em conta? Né? Quem é que leva em conta? Porque os que vivem na santidade das virtudes buscam, né? Querendo ou não, né? Mesmo buscando o todo, ainda trazem consigo algum interesse pessoal. Né? Então, assim, partindo aqui da humanidade de Cristo, os próprios apóstolos, na hora da dificuldade mesmo, deram no pé, né? E deixaram Jesus. Só Nossa Senhora permaneceu, né? Até o que me veio, né? Que deu a ela o título, né? De Theotokos, né? Portadora de Deus. Que é o que ela nos diz, né? Nos 31 dias com Maria. Né? De ser essa possuidora de Deus, né? Dona, né? O ser por graça, o que ele é por natureza. Né? E isso vai, né? Nos arremeter o que é dito ao longo desse trecho. Né? Que sendo ela possuidora, ela não pede nada para si, ela não, já é tudo dela. Né? E tudo é tudo. Né? Não só as amarguras, mas também as doçuras. Né? Não só os trabalhos e dores, mas também toda a glória. Né? Como ele disse, né? E quem leva em conta? Continuando o trecho. Em vez disso, eles zombam da aflição que sentíamos por causa deles. Né? Além de não levar em conta, ainda zombam, né? Tiram sarro. Né? Como dizem, né? Deus está lindo, glorioso lá no trono dele e eu aqui tenho que dar os meus pulos. Né? Como se tudo dependesse deles, né? Eu tenho que trabalhar, senão quem vai pagar minhas contas?
Então zombam de Deus, né? Blasfemam contra Deus, não se voltam a Ele, né? Estão encerrados em seus mundinhos, né? Em sua mediocridade, né? Não contam com Deus, né? Como disse, né? Zombam da aflição que se sente por causa deles, né? Ai, as coisas ainda estão no início, né? As coisas ainda estão no início, ainda há de piorar muito mais. E isso é o que estamos vendo, né? Nos dias de hoje. Está cada dia pior, cada dia a gente acha que já viu um escândalo absurdo, logo vem com o outro ainda pior, né? Tudo em justificativa de que estão a viver o amor, né? O importante é o amor e todos esses absurdos, né? E aonde isso tá indo, né? Ainda está no início. Purificarei a face da terra com o sangue deles mesmos. A importância, a necessidade dos castigos, né? Apesar de Jesus sofrer tanto, como Luísa narra em outro trecho, né? Ao castigar as criaturas, mas não tem outro meio, né? Ele precisa suspender as vítimas, por já não ser o bastante, né? Por ver que, mesmo com as vítimas, as criaturas não se voltam a Ele, né? Não se rebaixam, né? Não se abaixam, mas pelo contrário, né? Querem se fazer deuses de si mesmo e ditar as regras, né? E ditar o que é certo, o que é errado, né? Querem dar ordens ao próprio Deus. Como dizia antes, Nossa Senhora poderia fazer, né? Como disse, né? Ela é a portadora de Deus. Mas, né? Sabemos que ela só é o que é por ter se esvaziado de si mesmo e se enchido de Deus, né? Se enchido da graça, o anjo diz, né? Ave cheia de graça, né? A graça de Deus e não a sua própria graça, né? Coisa que ela nunca deu um instante de vida, né? A sua vontade humana, mas reconhecendo-se pequena, uma mísera criatura, se esvaziou de si e se encheu dele, né? O que ela narra no Magnífico. Realizou em mim maravilhas aquele que é santo, né? Aquele que é poderoso e seu nome é santo. Ele olhou para a pequenez, né, da sua serva. Então percebe, né, a gente percebe que são dois caminhos extremamente, né, contrários, extremamente diferentes. Daquele que se esvazia de si mesmo e daquele que se infla, né, de si mesmo. E continuando, ele vai dizer: purificarei a face da terra com o sangue deles mesmos. Então, como dizia, né, de dois males um mal menor. Ele vai sofrer ao purificar, né, a ter que castigar as criaturas. Mas é o único jeito, né, é a única forma deles não serem, né, arrancados definitivamente do corpo místico de Jesus. Então é melhor, né, a dor desses castigos de agora do que a dor de perdê-los definitivamente. É igual a Luísa está dizendo, né? Ele dizia que vai purificar, né, a terra com o sangue deles próprios, ela disse, né? E eu via espalhar-se tanto sangue humano que disse: Ah, Jesus, que fazes? Jesus, o que está fazendo? Né? Como disse no outro trecho, né? Depois, né, você derrama os castigos e olha aí a condição em que você se encontra. Mas ele precisa, né,
precisa derramar os castigos, de modo a frear a criatura humana. Por mais que doa, né, como ele disse no trecho, né, e vai dizer nesse também, ele não pensa em si mesmo. Ele não está olhando para a dor que ele vai sentir. Então, mesmo com a dor que ele sente, ele castiga porque é preciso para que a criatura não se perca, né? Ou ao menos para salvar, para conquistar, né? Para levar ao conhecimento das verdades e à conversão o maior número de pessoas possível, né? Ele quer a todos, mas ao mesmo tempo respeita a liberdade de todos. Ele não nos obriga, ele não quer, né, uma correspondência obrigada, mas que por amor correspondamos a ele, né, ao conhecermos as suas verdades. Né, e mesmo conhecendo, ainda somos livres para aderir, para viver isso ou não. Até o que foi falado, né, do temor que os anjos sentiram, né, ao perceber que até mesmo os anjos bons poderiam, um dia, quem sabe, se rebelar contra Deus. Poderiam também, né, cometer o erro, né, de Lúcifer. Né, e ficaram infinitamente alegres e confiantes quando Deus apresentou a eles a solução. Né? Ou melhor, o quem, né, apresentou a eles Nossa Senhora, que ela sim teria, né, correspondido, né, no grau, na potência, né, e a propriedade, né, que Deus merece, a correspondência de amor de Deus, a qual ela, vivendo na divina vontade, né, correspondeu a Deus com o peso do seu próprio amor, seu amor divino, né, a qual por meio dela ele recebeu toda a satisfação. Então entreguemos-nos a ela, né? Entreguemos a ela como nos foi pedido nos 31 dias com Maria e bem como todos os dias da nossa vida, né? A fim de que, formados por ela, né, a vivermos na divina vontade, a esvaziarmos de nós mesmos, a nunca dar um sopro de vida à nossa vontade humana, né? Sigamos à risca os ensinamentos da nossa guia, né, mãe e mestra. E aqui o outro trecho, né? Volume 11, trecho 40, 1º de novembro de 1912. Quem pensa em si mesmo empobrece e sente necessidade de tudo. Né? Sente necessidade de tudo porque a criatura em si mesma é um nada, né? E dependente fica de tudo. Então é o que Jesus nos chama a viver sempre, né? Não voltar para si mesmo, mas estarmos sempre suspensos, né, ao seu divino querer. Então, estando muito afligida pela privação de meu adorável Jesus, estava rezando e reparando por todos, e em minha extrema amargura dirigi o pensamento para mim e disse: piedade de mim, Jesus, perdoa esta alma. Teu sangue e tuas penas não são também minhas? Ela pergunta, mas aqui me vem, né? Não são também para mim? Ela vê aqui a necessidade, né, de pedir, de rezar por ela. Ela continua, né? Acaso valem menos para mim? E enquanto isso dizia, meu amável Jesus, de dentro me disse, né, de dentro, estava ele repousando dentro dela. Ela perturbou, né, o sono de Jesus, o repouso de Jesus, com essas palavras, né, com esses disparates, né, como disse.
né, ao voltar-se para ela, ele diz: Ah, minha filha, o que faz pensando em você? Tu assim desces de dona e te reduzes à mísera condição de pedir, pobre filha, com pensar em ti mesma te empobreces, né? Deixou tudo para se voltar a si mesmo, ao nada. Né? Ele continua, pois, estando em minha vontade, tu és dona, e por ti mesma podes tomar o que queiras. Né? É tudo dela, possuidora, né, de Deus, como Nossa Senhora diz, e a graça que ela vem comunicar a cada um de seus filhos, a tornarem possuidores de Deus, né? Filhos legítimos. Né? Até me vem ao pensamento agora o filho mais velho, né, que vai relatar no Evangelho: Filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu, podes pegar o que quiser. Né? Não terias necessidade de me pedir, tudo que é meu é teu, né? Pegue. Né? E é o que Nossa Senhora faz. Né? Tudo que é de Deus é dela. Então ela tem a total liberdade de pegar o que lhe apraz. Só que ela não pega para ela pega para derramar sobre as criaturas, sobre seus filhos. Né? Ou seja, ela não vive a vontade dela, mas ela vive a vontade divina. Né? Então todo ato que ela faz não é dela, não é ela, mas é a vontade de Deus nela. Né? Que não faz outra coisa senão glorificar, né, a Deus e a salvação das almas. E o que exatamente os filhos da divina vontade são chamados a fazer, a viver, né, em prol do outro, em ser para Deus o que os outros não são, o que os outros não estão nem aí, como diz no começo do trecho. E os filhos da divina vontade, ao contrário, deixam tudo o resto para ficar com Deus, para dar a Ele, né, essa atenção, a ser para Ele esse desabafo, né? Essa voz que desabafa, faz os seus desabafos de amor, né? Proclama as suas verdades, a torná-las conhecidas, sem pensar em si, sem se voltar a si, não estar preocupado com nada, a não ser em viver e fazer a sua vontade divina. Até em outros momentos foi dito, né? Não se preocupa nem mesmo com a salvação, não se apega a nada, mas vive cada instante para a glória de Deus e a salvação, a conversão, o conhecimento, né, que as criaturas precisam destas verdades. Então, continuando a voltar a nós mesmos, deixamos o todo para encerrarmos em nosso nada. Então, Jesus continua: se há algo que fazer em minha vontade é rezar, reparar pelos demais. Né? Rezamos e reparamos pelos demais. Porque a nós, a essa altura, já temos o conhecimento da verdade. Não lemos o livro do céu, mas já temos a noção do que é a vida na divina vontade, né? Em ser para Deus, né? É nos esvaziar para estarmos cheios dele e aceitar tudo o que nos acontece, né? Como vinda das mãos dele, como vontade querida dele. E, portanto, não fica se desapreciando, né? Não vê na necessidade de pedir, de lembrar Jesus, né, do valor do sangue dele por mim, né, as minhas misérias, as minhas dificuldades, as minhas necessidades. Né, isso é o voltar a si mesmo. Né, de certa forma, um desconfiar de Deus. Então aqui ela mesma vai dizer, né, e eu.
Docíssimo Jesus, tu amas tanto que quem está em tua vontade não pensa em si mesmo, e tu pensas em ti mesmo, né? E tu pensas em ti mesmo? Que pergunta tão disparatada, né? Que pergunta, né? Até no trecho de ontem mesmo ele dizia, né? Se eu pensasse em mim mesmo, não teria, né, feito a redenção da humanidade, né? Mas nunca, né? Se pensasse em si mesmo, né? No que fariam, no que iriam fazer com ele. Então Jesus, né, falou sobre isso no trecho de ontem e responde aqui, né? Não, não penso em mim mesmo. Pensa em si mesmo quem tem necessidade de alguma coisa. E eu não tenho necessidade de nada. Eu sou a mesma santidade, a mesma felicidade, a mesma imensidão, altura, profundidade. Nada, nada me falta. Meu ser contém em si mesmo todos os bens possíveis e imagináveis. Né? E aqui ele está convicto disso, é a verdade. Né? Nada lhe falta. Né? E em teu ser contém em si mesmo todos os bens possíveis e imagináveis. E aqui agora, nesse instante, me vem, né? Aquilo que ele disse na cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Né? Deus meu, por que me abandonaste? Que na verdade não era o grito dele, né? Mas sim o grito da humanidade. Que na hora da dor, do mais profundo sofrimento, né? Ela se lembra de Deus. Né? Ela se volta para ele. Até aqui, né? Louvado seja Deus, esse último instante que Deus proporciona à criatura de mostrar a ela toda a verdade. As muitas vezes, a contínuas vezes em que ele esteve sempre do lado da criatura e ela é quem não o reconheceu, ela é quem não o quis. Né? E aqui eu até lembro também, né, o que Jesus e Luísa, né, lá no começo do trecho está fazendo, né, chorando por conta da humanidade que não quer saber de Deus e por isso se envereda cada vez mais nas trevas da vontade humana, trilhando o caminho, né, da condenação. Né? Então aquela frase também pode se dizer que era Deus dizendo à criatura, né, por que me abandonaste? Né? Ele que tudo fez e tudo faz, e ela insiste em se colocar longe dele. Como diz no começo do trecho, né? Até a zombar dele. Ele que quer nos ajuntar em volta dele e nos acumular de bênçãos, de graças, de felicidades, né? Inimagináveis. E a criatura humana, né? Na sua vontade humana obstinada, não quer saber dele. Como ele disse no começo do trecho, e por isso, eis a razão do sofrimento de Jesus, diferente do que muitos pensam, né? Que ele está lá lindo e glorioso no seu trono. Mas, pelo contrário, ele ainda chora, né? Ele ainda sofre em cada Santa Missa, né? Vive a sua entrega em cada Santa Missa pelas almas. Então, continuando aqui o trecho, se algum pensamento me pudesse ocupar é o pensamento do gênero humano. O único pensamento a qual ele se ocupa é o pensamento do gênero humano. Como diz, né? Foi o trabalho dele enquanto na sua humanidade, né? Dar a glória ao Pai e trabalhar em função da
a salvação das almas. Né? Que tendo tirado de mim, quero que volte a mim, né? Que são parte integrante dele. Somos o corpo místico de Cristo. Uma vez saído dele, retornemos a ele. Né? É um direito dele nos requerer de volta, uma vez que, tendo-nos saído dele, obstinados no pecado, no erro, rompemos com ele. Ele veio, se encarnou, morreu por nós, nos comprou pelo valor do teu preciosíssimo sangue. Então, duas vezes somos propriedade dele. E a nossa obrigação de corresponder a ele. O dever de justiça. E mais que isso, em correspondência a esse amor inesgotável, que tendo tirado de mim, quero que volte a mim, e em tais condições ponho as almas que querem verdadeiramente fazer minha vontade. Aqueles que querem verdadeiramente fazer essa vontade divina, querida de Deus, ele já coloca nessa condição já aqui hoje, agora em vida. Não esperamos a morte para viver essa plena felicidade, mas já hoje em vida ele nos concede esse grande dom, essa grande graça, de já viver na terra a felicidade dos bem-aventurados. Porque aqui, como ele diz, e em tais condições ponho as almas que querem verdadeiramente fazer minha vontade. Que é aqui o principal, são uma só coisa comigo, são uma só coisa comigo. As torno donas de meus bens, porque na minha vontade não há escravidão. O que é meu é delas, e o que eu quero, e o que eu quero quer elas. Se vive uma única vontade, é uma só vida, um só coração, um único agir, um único movimento. Todos movidos pelo divino querer. Eis a família divina, O Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Mãe e os seus filhos. Co-participantes, co-herdeiros dessa vida divina, cuja qual já em vida recebe a graça desse conhecimento, para já em vida receber o grande dom de se esvaziar totalmente de si mesmo e serem plenos de Deus, a ponto de não ter que passar nenhuma purificação no purgatório, mas já por livre e espontânea vontade e amor a Deus, dá a ele essa correspondência. E não sobem ao céu, à pátria celestial, por misericórdia de Deus, mas sim por graça de Deus, por se tornar o que Deus é, por graça. Por se tornar, por graça, o que Deus é por natureza. E isso não por mérito próprio, mas um prodígio do amor de Deus e de suas verdades. A concretização do seu projeto, das suas verdades. O retorno da criatura ao propósito ao qual foram criados. E soa assim uma coisa absurda a pessoa da vontade humana não aceitar isso, ser um absurdo tudo isso, mas é o que ele próprio está dizendo, são uma só coisa comigo, as torno donas de meus bens, porque na minha vontade não há escravidão, não há escravidão, o que é meu é delas, e o que eu quero quero elas.
Se precisa derramar castigos, amém, fiat, assim seja. Seja feito, para a glória de Deus e a salvação das almas. Né? Ele já não se serve mais das vítimas, mas dos filhos da divina vontade, que não se opõe à vontade dele mais, a fim de formar e seguirem a justiça de Deus, mas que dão a ela o livre curso, consciente do que Deus quer fazer e o que Ele irá fazer por meio desses castigos. Então, continuando, Então, se alguém sente necessidade de alguma coisa, significa que não está, na verdade, em minha vontade. Ainda, no máximo, está apenas por intenção. Mas por não participar ativamente, ela se vê cercada de necessidades, e necessitada desse auxílio divino. Como Luísa disse, olha para mim, miserável pecadora, a qual o teu sangue não teria o mesmo valor para mim, não foi derramado também por mim. Então veja como ele no próprio texto diz, que as palavras desbaratadas, que absurdo, uma vez que já se fez possuidora do tudo, se vê ainda na necessidade de pedir o quê? Em função de para quê? Gera assim um ar de desconfiança, mas que na verdade é um interesse próprio, é o querer algo para si, igual foi falado, há muitas pessoas que rezam por si e no máximo pelos seus familiares. E até se for analisar bem, ela pede a libertação do vício do álcool, por exemplo, do esposo, não para que o esposo viva bem com Deus e vá para o céu e tudo mais, e tudo. Mas não, ela faz isso para se ver livre do problema, para ela poder ficar tranquila, em paz. E assim todas as outras coisas. Não visa a glória de Deus, mas a própria satisfação. E até aqui eu posso dar um exemplo, Suponhamos, na minha situação, que sou homem, sou solteiro, e estou aqui. Eu posso buscar a divina vontade para minha satisfação, para eu ficar bem comigo mesmo. E vendo os meus anseios frustrados, que não acontece aquilo que no fundo da minha alma ali eu tenho expectativas, tanto que é dito para não termos e não criarmos expectativa de nada, mas se de forma oculta eu tenho isso, e ao ver essas expectativas frustradas eu desanimo, eu ponho em dúvida, eu ponho em questionamento a vida divina. Onde está essa felicidade toda que eu não tenho visto na minha vida? E Jesus está respondendo, exatamente isso aqui. Que se alguém sente necessidade de alguma coisa, significa que não está, na verdade, em minha vontade. Se ainda tem necessidade, se ainda cria expectativa, se revela claramente que não é verdadeiro o seu caminhar na divina vontade. E é preciso decidir, como foi já questionado nessa semana, é preciso decidir, ou é ou não é, ou vai ou fica. Como ele já foi dito, os mornos estão para ser vomitados da sua boca. Ele quer trabalho, propósito, firmeza, constância. Não só a intenção, mas o viver verdadeiramente na sua vontade. Então ele continua.
né? Significa que não está, na verdade, em minha vontade, ou bem, que se dá às suas escapadas, como você está fazendo agora, Luísa, né? E como, né, aqui cada um, né, como você pode estar fazendo agora, ou fez, né, ou outros possa ainda fazer. Então, ao depararmos com esse trecho, já temos essa consciência, né? Esta verdade, de não voltar para nós mesmos, de não criar expectativa das coisas e não querer moldar a divina vontade ao nosso bel prazer, né? De modo a jamais dar essas escapadas, como ele está dizendo para Luísa, como você está fazendo agora, nem mais nem menos, né? Não te parece estranho que quem formou uma só coisa, um só querer comigo, me peça piedade, né? Me peça piedade, perdão, meu sangue, minhas penas, enquanto a constituir dona junto comigo, né? É estranho, né? Então ele mesmo diz, né? Eu não sei que piedade, que perdão dar-lhe, pois já dei tudo, né? Tudo é dessa criatura, ela forma uma vida única comigo, né? Possuímos uma só mente, um só coração, uma só vontade, um só querer. Ele já deu tudo. No máximo deveria ter piedade, perdoar-me a mim mesmo de alguma falha, o que não pode ser jamais, né? Não tem conexão nenhuma. Portanto, te recomendo que não saia de minha vontade, né? Se cremos, acreditamos no livro do céu e estamos, né, dando passos, não se deveria mais voltar a si mesmo, às suas coisinhas, né? Mas, na verdade, fundir-se cada vez mais a esse divino querer. E assim eu não tomo como minhas, mas de Jesus, que não sou mais eu, e sim Jesus. E, portanto, eu não mais frequento determinados lugares porque não tem compatibilidade com Jesus, né? E por isso o Filho da Divina Vontade não peca e nem tampouco busca ocasiões, né, de pecado. E se sofre alguma tentação que ao primeiro instante seja terrível, né, se une a Jesus na sua cruz e se oferece pelos demais. Como dizia no trecho anterior, enquanto que outros irmãos, diante de certas circunstâncias, cairia 1000 vezes, o Filho da Divina Vontade aceita a cruz, né? Se deixa ser pregado com Jesus na cruz e se oferta, né? Se imola, unido a Cristo pelos outros, né? Fundido a Cristo pelos outros, que por amor a Ele não renuncia a certas coisas, né? Pelo contrário, dá um livre curso, né, aos seus apetites. E aqui a gente volta lá no início do trecho, né? Nos fundimos a Ele, né? Nos deixamos ser pregados na cruz com Ele. E como ele disse lá no início do trecho, ele chora com Luísa, né? Ele tem a correspondência da Luísa até então, mas agora não mais, né, ela, mas a cada um dos filhos da Divina Vontade que se une a Ele, que se funde a Ele, e Ele movendo-se dentro de nós, né, sofre em nós.
as suas dores, as suas tristezas com os nossos irmãos que longe dele estão e assim, pela ignorância, querem continuar. Mas a nossa vida doada, entregue a ele e sendo vivida na divina vontade, tem o mesmo peso, o mesmo valor da vida do próprio Cristo. E as nossas orações dirigidas a Deus por estes irmãos têm um poder, né, imenso de formar na mente deles o orvalho benéfico necessário para que mudem de vida. Mas isso requer a nossa constância, né? Não é hoje fazer e amanhã vai ocupar-se de outras coisas, mas a constância diária, a fim de serem alimentados diariamente se Jesus, nos nossos irmãos, assim também em nós. A esse Jesus poder ter total liberdade e desenvolver em nós, né? Se estender na nossa alma até transbordar fora e também se estender na alma, no interior de cada criatura, né? Bem disposta, né? De boa vontade, né? Que de certa forma alimenta já em si o desejo, a vontade de romper com a sua vontade humana, com os seus apetites, né? Baixos, por já não suportar mais viver assim, né? E se voltar a Deus e nele permanecer igualmente, né? Fundidos nessa única vontade, um único querer, um só coração, uma só vida. E não sair jamais, né, da vontade divina. Como Jesus disse, que ainda falta um pedaço, né? Ele vai dizer que eu não sei que piedade, que perdão dar-lhe, pois dei tudo. No máximo deveria ter piedade, perdoar-me a mim mesmo de alguma falha. O que não pode jamais, não já tinha lido realmente, mas aqui ele conclui, né? Conclui o texto, o trecho. Portanto, te recomendo, né, que não saia de minha vontade e que continue não pensando em você mesma, mas nos demais, que até o presente momento não têm os conhecimentos que você tem recebido, né? Então, cabe a ti, ocupa-se, trabalhe em tornar essas verdades conhecidas a fim de que também eles possam viver tudo isso, né? E Jesus não tenha mais que chorar, né, a triste condição da humanidade, mas que possa, como a Santíssima Trindade se alegrava, né, com Nossa Senhora, né, e se contentava também agora também com Luísa, né, porque ambas corresponderam à vontade e ao amor de Deus, com o amor do próprio Deus, né? Então recomendo que não saia de minha vontade e que continue não pensando em você, mas nos demais, como tem feito até agora. De outra maneira, viria a empobrecer e a sentir necessidade de tudo, porque em si somos nada, né? Em si mesmo nós não temos nada, senão o que nos resta, né? A nossa vontade humana rebelde, inclinada a toda infelicidade de vícios, caprichos, pecados, né? Se opondo a Deus, se distanciando de Deus, é como disse, né? Tomamos a chave do inferno e a torcer ela a todo instante. Então é o que Jesus nos recomenda, a não sair da vontade divina, a não voltar a si mesmo,
mas que avancemos, né, com a graça de Deus e com o firme propósito, né, que Ele vendo o nosso interesse, o nosso amor, a nossa busca, virá, né, em nosso auxílio, virá repousar em nós. Amém. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.